Olá, galerinha do ensino médio do CEP, primeiro ano, tudo bom? Espero que todos estejam com as baterias recarregadas para retornarmos os nossos estudos agora no quarto bimestre, tá? Como recomendado pela escola, pela coordenação, pela direção, nesse quarto bimestre nós faremos a revisão de conteúdos já estudados durante o ano letivo de 2020, no primeiro, segundo e terceiro bimestre. Assim, a revisão desses conteúdos servirá para os alunos que já estão aqui conosco durante esse período concluírem, porque já estão praticamente aprovados ou próximos disso, e para os alunos que estão retornando terem uma chance de recuperar a aprendizagem de conteúdos que nós já estudamos aqui. E como critério para selecionar esses conteúdos que nós vamos revisar, nós utilizamos 3 critérios. O critério 1 é quais são os principais conteúdos da disciplina para o ano, quais são os conteúdos mais importantes para a formação cidadã de cada aluno e quais são os conteúdos que geralmente caem no Enem. Portanto, contamos com o engajamento, com a boa vontade, com o interesse de todos vocês para que a gente possa lograr êxito nessa quarta e última etapa. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva aqui no canal, dê um like, deixe um comentário, acione o sininho para nos ajudar. Portanto, sem delongas, sem mais conversa, vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar sobre o surgimento das cidades mesopotâmicas. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que quando a gente estuda em humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, a formação das cidades, lá na Antiguidade Oriental, ela tem como objetivo fazer com que vocês entendam como que se dá a estruturação de uma cidade no tempo contemporâneo, no tempo de hoje, no tempo em que vivemos. Portanto, é importante que vocês identifiquem durante a exposição aqui desse vídeo aspectos da geografia, da cultura, da política, da sociedade, da religião, que vão ajudar na construção dessas primeiras cidades. As cidades sumérias. Mesopotâmia vem do grego, um termo que significa terra entre rios. E essa região estava situada entre os rios Tigres e Eufrates, no sudoeste da Mesopotâmia, como podemos ver aqui no mapa. Era constituída por uma faixa estreita de terra fértil, cercada por 2 desertos nas laterais, o que vai favorecer a migração de povos de outras regiões mais desérticas, mais montanhosas, vindo para a Mesopotâmia em busca de melhores condições de vida. A Mesopotâmia vai apresentar 2 regiões distintas. A Alta Mesopotâmia, ao norte, quente, seca, montanhosa, de vegetação seca, e a Baixa Mesopotâmia, ao sul, com pântanos e bosques propícios à prática da agricultura e pecuária. As primeiras cidades sumérias. Os sumérios vão chegar à Baixa Mesopotâmia por volta do 4º milênio antes de Cristo e vão fundar os primeiros núcleos urbanos. O primeiro deles vai ser Eridu. Os sumérios vão drenar pântanos, construir diques para armazenar água, montar plataformas para proteger seus habitantes das enchentes e abriram redes de canais para conduzir águas dos diques até as áreas cultiváveis. As cidades sumérias. Nos antigos mitos sumérios, as cidades eram o lugar da criação do mundo e dos seres humanos. O tempo antes da criação era o tempo da ausência da vida urbana. Segundo esses mitos mesopotâmicos, Eridu foi uma cidade fundada pelo deus Enki, o deus sumério das águas doces e da sabedoria. Ele domina as águas doces, constrói um edifício, o templo para a morada dos deuses e, por fim, cria a humanidade para servir aos deuses e ao templo. Portanto, a gente verifica aqui a mitologia, a crença mitológica servindo de fundamentação ideológica para a organização política. Trabalho e irrigação. Com o trabalho coletivo vai ocorrer ampliação do sistema de irrigação, ampliação das terras cultiváveis, ampliação da produção agrícola, que vai resultar no crescimento populacional e na urbanização da Mesopotâmia. Mas é importante ressaltar que as famílias mais numerosas concentravam o maior número de lotes e de gado, o que dá início a um processo de diferenciação social entre os membros dessa sociedade suméria. Até 3000 a.C., a propriedade da terra na Suméria era coletiva. Camponeses e pastores criavam gado, ovelhas, porcos em núcleos familiares.
consumiam parte dessa produção, que distribuíam entre si, e o excedente dessa produção era estocado para abastecer aqueles outros trabalhadores dos diques, canais e drenagem de pântanos que não trabalhavam diretamente na produção. O surgimento do comércio em decorrência da necessidade de matéria-prima para o artesanato. Bem, havia também aqui a prática de artesanato, mas em decorrência da falta de certas matérias-primas, os sumérios foram obrigados a organizar uma rede de comércio e troca com outras comunidades a fim de garantir o acesso mais fácil e mais rápido a essas matérias-primas essenciais. Assim, o excedente agrícola e produtos manufaturados como lã e tecido eram trocados por matéria-primas diversas, como madeira, estanho, cobre e até artigos de luxo, como ouro, prata e tecidos. É importante destacar de novo que as famílias estabelecidas há mais tempo nessas atividades tinham melhores condições de negociar, reforçando aquele processo inicial de diferenciação social. O surgimento de novas classes trabalhadoras e a acumulação individual. O surgimento desses novos trabalhadores vai dar impulso àquele processo de diferenciação social que a gente viu nos slides anteriores. Começa a se destacar outro grupo de trabalhadores, os transportadores e os soldados que protegiam as caravanas. O comércio passou a ser fonte de acumulação de riqueza agora individual, os comerciantes passaram a fazer empréstimos a juros e passaram também a comprar terras e escravos, prisioneiros de guerra ou escravizados por dívida. A escrita e o poder político. À medida que o comércio e o artesanato vão se tornando mais intensos e mais complexos, essas atividades vão exigir, na hora de coletar, armazenar e distribuir o excedente, um coordenador, que será o escriba, um local de administração, que será o templo, e uma forma de registrar esses dados, que será a escrita cuneiforme mesopotâmica. Surge assim a escrita cuneiforme, que é uma escrita em forma de cunha em plaquetas de argila. Num primeiro momento, essa escrita vai ser usada para controle contábil de toda essa atividade mercantil e artesanal, mas depois também passará a ser usada para preservar as regras de convivência plural, que antes eram transmitidas oralmente. A escrita e as primeiras leis. Segundo a tradição mítica, os deuses haviam elaborado os decretos sagrados referentes às artes, às ciências, às leis e às regras de convivência social. E o pequeno grupo vai ter o controle dessa escrita, que serão os escribas. Portanto, eles terão também a posse do poder e terão também prestígio político, social, econômico e cultural. O Código de Hammurabi, como a gente pode ver aqui nessa foto lateral, é um conjunto de leis regidas a partir do conhecimento da existência de diferenças sociais naquela sociedade. Portanto, à medida que a sociedade mesopotâmica vai se distinguindo com o surgimento de diferentes classes sociais dentro da mesma sociedade, se fez necessário a escrita dessas leis para regulamentar essa existência social. E o Código de Hammurabi é a materialização dessa lei através da escrita cuneiforme. Assim, esse processo de distinção social vai se materializar em torno do ano 3000 a.C., onde haverá agora uma divisão social baseada na divisão do trabalho entre trabalhadores da agropecuária e trabalhadores especializados, soldados, comerciantes e outros. Teremos assim uma nova pirâmide social na Mesopotâmia. Na base estarão os agricultores, pastores e pessoas escravizadas. No meio, os artesãos e comerciantes. E no topo, os sacerdotes no controle do templo-armazém, ou seja, o patesi. A sociedade está agora organizada numa hierarquia social. Ou seja, aquela sociedade mesopotâmica lá do início, que compartilhava as terras e toda a produção, agora, com o desenvolvimento do comércio e do artesanato, vai surgindo agora a posse da propriedade privada por diferentes grupos sociais. E assim surge uma nova organização, que é uma organização social piramidal. A divisão social promove o aumento da produtividade, o desenvolvimento da técnica, acompanhada de uma organização centralizada, que gera uma hierarquia centralizada. O que é uma organização centralizada? É uma organização que tem um poder definido, que pode ser um administrador, que pode ser um patesi, que pode ser um rei, que pode ser um príncipe. Ou seja, aqui na Mesopotâmia, o poder político vai se centralizar na figura do patesi, ou seja, no chefe
do templo. Surge então a necessidade de um espaço delimitado para o trabalho especializado e para a centralização do poder. É dessa necessidade de um espaço para o trabalho especializado e para o poder centralizado que vai surgir as primeiras grandes construções, que serão as cidades como núcleo complementar e complementado pelo conjunto de aldeias que fornece à cidade o seu meio de subsistência. Portanto, teremos agora uma estrutura física para as atividades especializadas do comércio e do artesanato e teremos uma estrutura para a administração política, para a centralidade política, que será o templo de onde governa toda a cidade, o patesi, o sacerdote que tem funções políticas e religiosas. E toda essa estrutura ela é complementada pelas aldeias em volta. Será assim o surgimento das primeiras cidades. A epopeia de Gilgamesh é considerada uma obra literária das mais antigas da humanidade. Sua primeira versão foi escrita na Suméria por volta de 2000 a.C. Mas as tradições orais sumérias fazem menção a um grande dilúvio em que os deuses foram substituídos pelos mortais nos tronos das cidades por volta do 2º milênio a.C. Nós já podemos ver aqui que o mito vai funcionar como uma ideologia de conscientização das camadas populares de que elas devem seguir o seu chefe, o seu rei, porque ele é um substituto dos deuses que o antecederam. Assim, o mito funciona como um elemento de coesão social. A lenda e o rei Gilgamesh. Diz a lenda que o rei Gilgamesh encontrou um barqueiro e que esse revela a ele que familiares, amigos e animais foram salvos pelo deus Enki, o deus da água doce e da sabedoria. Enki pediu a ele que construísse um barco para que escapasse de uma grande catástrofe promovida pelos deuses contra a humanidade. Como funciona o mito para o imaginário coletivo da população mesopotâmica? Ele não somente exalta as virtudes e as habilidades heróicas do soberano, como justifica seu governo sobre os homens. Esse é o rei com o qual o divino conversa com ele e passa a ele as diretrizes para governar o povo. Portanto, ele funciona como um veículo de controle e exploração das populações submetidas ao rei. Nos dias atuais, a gente vê algo paralelo, como as religiões legitimando o sistema político, o sistema econômico diante das populações, dizendo assim, você pertence à classe social tal porque é uma providência divina. E assim, os coletivos populacionais vão se conformando com a situação social na qual se encontra. O templo do sacerdote como chefe político. O templo, portanto, ele é ao mesmo tempo na Mesopotâmia o centro da vida religiosa e da vida econômica e política na figura do patesi, o chefe sacerdote local que coordena toda a produção da cidade. O templo, portanto, vai fazer empréstimos em nome dos deuses, é claro, de sementes, animais, arados aos agricultores e matérias-primas aos artesãos. Outra forma de exploração era também o trabalho obrigatório nas grandes obras, como diques, canais de irrigação e templos. Os sacerdotes e o templo. Os sacerdotes, eles detinham o controle sobre a conservação e transmissão de todo o conhecimento. E todo esse controle exercido pelos sacerdotes se dava a partir de um centro de poder que era o templo murado para delimitar para o povo o território sagrado dos deuses. Com o tempo, o templo passou a servir também de proteção militar contra invasões estrangeiras. As cidades-estados sumérias. A Suméria, ela nunca se constituiu num estado forte e centralizado, onde as cidades eram governadas por um mesmo rei, na forma de monarquia ou na forma de império, porque a Suméria sempre se limitou a ter cidades-estados autônomas, independentes, que são cidades-estados que têm o seu próprio governante, o seu próprio templo, o seu próprio patesi e produz toda a riqueza que lhe é necessária, comercializando o excedente com outras cidades também autônomas, também independentes com seu próprio governo, com seu próprio comércio, com sua própria dinâmica. O que dava uma certa liga a todas essas cidades é que elas tinham em comum a mesma língua e a mesma religião. Rivalidades entre as cidades sumérias por conta da agricultura, do comércio e do acesso a matérias-primas.
Entretanto, essas cidades, como elas dependiam das planícies irrigadas para sobreviver, ocorriam disputas constantes, rivalidades constantes sobre o uso dessas terras, o direito a essas terras, o controle sobre essas terras, sobre essas planícies irrigadas propícias à prática da agropecuária. Portanto, o acesso a essas terras e planícies irrigadas, como o acesso a determinadas matérias-primas, vão tornar constante as disputas comerciais, tanto entre as cidades mesopotâmicas como entre as respectivas dinastias que governavam essas cidades. As guerras entre as cidades-estados mesopotâmicas, rivalidades militares e o surgimento do rei. Até aqui, as cidades mesopotâmicas elas eram administradas a partir do templo, com um poder político centralizado na figura do patesi, que é o sacerdote que tem poderes políticos, militares e religiosos. Só que com o andar dessas guerras, dessas disputas constantes, as cidades passaram a construir muralhas para se defender de outras cidades mesopotâmicas e de invasões estrangeiras, e os conflitos militares entre as cidades-estados mesopotâmicas levaram ao fortalecimento de uma elite militar que vai começar a disputar com o patesi, com o sacerdote, o controle político dessas cidades-estados. O rei toma o poder do sacerdote, o poder sai do templo e vai para o palácio. Por volta do 2º milênio a.C., a autoridade política nas cidades sumérias, nas cidades-estados mesopotâmicas, passa a ser o rei, que se tornou também um representante dos deuses, e o centro político deslocou-se do templo para o palácio. Podemos destacar aqui algumas informações importantes. O Estado vai surgir da necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para a realização de grandes obras de irrigação, para a construção de canais, para a construção de diques de armazenamento de água. Assim, o poder forte e teocrático do Estado é quem vai possibilitar ao monarca exigir o trabalho obrigatório dos súditos nas obras de irrigação necessárias ao desenvolvimento agrícola e ao desenvolvimento das cidades-estados sumérias, e posteriormente ao desenvolvimento do comércio, ao desenvolvimento do artesanato e ao fortalecimento do poder político. Podemos perceber aqui que o rei que toma o poder do sacerdote, onde há um deslocamento do poder do templo do sacerdote para o palácio do rei, esse rei também necessita de uma legitimação religiosa. E o mito aqui também vai fazer seu papel, que é o quê? Que é o de legitimar o poder da nova figura política, que é o chefe militar, que se transforma em rei e substitui o sacerdote, o patesi, na administração da cidade. Ou seja, o mito ele vai legitimar perante o povo o rei da mesma forma que legitimou o sacerdote patesi. Portanto, nós podemos concluir que o surgimento das cidades mesopotâmicas, as primeiras cidades que se tem notícia do mundo, vai se dar a partir do momento que há a sedentarização de primeiros grupamentos humanos, que é quando os primeiros grupamentos se sedentarizam, se fixam no local e deixam de ser nômades e passam a produzir ali agropecuária. Surgem-se as primeiras vilas, as primeiras aldeias e, por consequente, as primeiras cidades. Dentro dessas cidades começa a haver a especialização do trabalho. Logo começa a haver o desenvolvimento de uma sociedade desigual, de uma sociedade composta por camadas distintas. Na base, os escravos, os camponeses agropecuários, e no meio começa a surgir uma pequena elite, de comerciantes, de militares, de trabalhadores especializados. E acima, a elite política. Num primeiro momento, o patesi, que governa a cidade a partir do templo. Mais na frente, em virtude das guerras, surge uma elite militar que passa a se fortalecer e o chefe militar passa a exigir o controle da cidade. E gradativamente ele se fortalece e toma o poder administrativo, o poder político para si. Centraliza em si o poder político que antes era do sacerdote, que ficava no templo, agora é do rei, que fica no palácio. Assim, essa organização dessas cidades vai levar à construção de polos de poder, como o templo e o palácio. E assim nós teremos o surgimento de grandes cidades na Mesopotâmia, como Nippur, Ur, Uruk, Lagash e muitas outras.